Nessa tarde de domingo, eu quero te cumprimentar com a paz gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração nessa madrugada sobre a vida de Moisés. Moisés foi uma pessoa a qual o Senhor escolheu desde o ventre e capacitou como o libertador do povo de Israel. Mas o que a irmã Silvia quer falar com você nesse dia através do Espírito Santo de Deus? Moisés, ele teve 3 etapas para cumprir o chamado na vida dele. E qual foi o primeiro etapa na vida de Moisés? O seu nascimento. Faraó havia dado uma ordem que as parteiras aniquilassem todos os filhos homens que nascessem. Mas as parteiras sabiam que elas não podiam ir contra a vontade de Deus. E quando o Faraó disse assim: vocês não estão exterminando os meninos homens, o que as parteiras disseram ao Faraó? Ao rei do Egito? As hebreias, elas são diferentes das egípcias. As egípcias precisam da mão das parteiras. Já as hebreicas, não. Quando nós chegamos, as crianças já nasceram. Assim é na sua vida, meu amado ouvinte, nessa tarde. Nós estamos na direção de Deus. O inimigo pode tentar de todas as formas nos parar. Mas se há uma chamada de Deus, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você não irá morrer. Que essa luta não é para a morte, mas é para que Deus te aperfeiçoe e te dê experiência para no tempo certo você fazer a diferença. E a palavra de Deus diz que os meninos nasciam e cresciam ali no Egito. E o inimigo era confundido. E a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 2, que um dia nasceu uma criança robusta, grande, bonito. E essa criança veio chamar Moisés. Moisés significa o que, meu amado? Tirado das águas. Moisés, ele tinha um propósito a cumprir. E a palavra de Deus diz que quando Moisés veio a ter 3 meses de vida, Deus deu a direção à sua mãe, que colocasse ele no rio, que ele iria até a casa de Faraó, de Labassúbia, que a filha de Faraó já havia sido preparada para honrar o Filho de Deus. Eu quero te dizer, nessa tarde, como profeta de Deus, como ministro da palavra de Deus, que os seus amigos sempre irão te ajudar, mas é teus inimigos que Deus irá te usar, usar para te honrar, para te promover na terra. E a palavra de Deus diz que quando aquela criança teve 3 meses, nós sabemos que o 3 significa a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi feito aquele cesto e foi colocado Moisés. Havia um propósito de Deus naquele dia sobre a vida de Moisés. E Moisés desceu as águas, Xarabassúbia. E a palavra de Deus diz que a filha de Faraó viu e falou assim: o que é aquilo? Mas havia a irmã de Moisés do lado e disse assim: vamos ver. Eu quero dizer que mesmo que você não saiba, que você se preocupe nesse dia, Deus já enviou pessoas do seu lado que estão capacitadas pelo dom do Espírito Santo e irão te ajudar a ter a orientação de Deus. E aquela jovem disse assim: vamos lá ver o cesto. E quando abriu o cesto, estava Moisés. E a filha de Faraó disse assim: que criança linda, não sabendo ela que enquanto o pai dela queria matar todos os meninos homens que nasciam, ela seria usada para honrar a vida de Moisés e do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que ali ela pegou aquela criança. E a irmã de Moisés disse: você quer que eu busque uma mulher da canto Labassúbia, da descendência hebraica, para que cuide de Moisés? Ela disse: faça isso. E quem cuidou de Moisés foi sua própria mãe, a qual o amamentou e a qual no momento certo o colocou no palácio de Faraó, na casa de Faraó. A irmã Silvia quer te dizer o que nessa tarde?
Deus pode te colocar dentro da casa do inimigo, mas não é para que você morra, é para que você crie vida e no momento certo você faça a diferença para o povo de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés cresceu na sabedoria, no conhecimento, nas faculdades humanas. E um certo dia, Moisés, com 40 anos de vida, saiu do palácio e foi no meio dos teus irmãos, da tua descendência. E chegou lá, ele viu um egípcio brigando com os hebreus. E ele foi e tirou a vida daquele egípcio. E ele falou assim, ninguém viu. Eu quero te dizer, meus amados, que tudo Deus vê. Como está no livro de Obadias, que é o tema do programa Momento com Deus de amanhã. Porque terça-feira estamos fazendo um ano de programa ao vivo, pela Sintonia FM, pelo YouTube e pelo Facebook. Temos trabalhado para que Deus faça, Decanto Labassúbia, a tua palavra implantada no seu coração. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 4, diz o quê? Que as águias podem se elevarem até as estrelas, criarem ninhos, mas se for da vontade de Deus, Deus derriba. A palavra de Deus diz que as águias, elas são formadas pela experiência e sabedoria de Deus para irem até os montes. Mas elas também passam pelos vales, elas passam pelas tempestades, mas se elevar até as estrelas, só Faraó e quem é do mal. Porque quem é servo de Deus se dobra perante o altar de Deus. Quantas igrejas, quantas denominações estão brincando, alabaçubedecanto, com as coisas de Deus. Mas eu quero avisar os pastores, aqueles que acham que Deus está dormindo, que Deus não dorme. E o ano de 2015 é o ano de Deus elevar a igreja sofredora e abater os palcos que estão perante os púlpitos. Se você acha que você criou ninho nas estrelas, você vai cair em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que no outro dia, Moisés viu dois hebreus discutindo. E ele chegou e disse assim, peraí, isso não pode. E eles viraram e falaram assim, você vai fazer conosco como você fez ontem, que você matou o egípcio? Naquele momento, Moisés pensou ser alguém, porque tinha sido constituído um ministério na teologia de canto, de subir na terra, dentro do palácio de Faraó. E ali ele teve medo. E a palavra de Deus diz que ele foi para a terra de Midian. E aí Deus falou, agora eu vou trabalhar na vida de Moisés. Porque enquanto Moisés pensava ser alguém, Deus falou assim, não está preparado. Aí foi para Midian. E a palavra de Deus diz que ele estava encontrado junto a um poço de águas. E chegou 7 filhas de um sacerdote. E elas precisavam de água. E a palavra de Deus diz que pastores queriam expulsá-las dali para que não bebesse água e não desse água aos animais. E ali Moisés se levantou. E ali ele enfrentou os pastores e disse assim, elas vão sim pegar água. Eu quero dizer que Deus nesse dia, Ele está entrando na tua causa. Ele está entrando na subedefácio. E a água que você precisa tirar do poço, Jesus está tirando para você. E aí aquelas filhas da lamaçúbia de Jetro foram até ele e disse assim, nós encontramos um egípcio perante o poço. Os pastores vieram, não queriam que nós pegássemos da água. Mas aquele egípcio, ele enfrentou os pastores. E ali, ele nos proporcionou água. Ele nos proporcionou o que nós precisávamos. E o pai daquelas meninas disse assim, chama ele aqui para ele comer pão, para ele se alimentar. E a palavra de Deus diz que aquele homem viu graça na vida de Moisés. E ele deu uma das suas filhas pelo nome de Zipora, como sua esposa. E seu primeiro filho chamou Gerson. Por que chamou Gerson? Porque significa peregrino em terra estranha. Mas era na terra estranha que Deus queria capacitar Moisés. E a palavra de Deus diz, em Êxodo, capítulo 2 até o 4, depois você medita. E a palavra de Deus diz que ali Moisés começou a apacentar as ovelhas do seu sogro. Ali Moisés formou a sua família.
Ali Moisés formou o seu caráter. Alamassubedequei. Aqueles de queixa na Massúbia, 40 anos que ele havia passado no palácio com o faraó, era o tempo da letra na vida dele. Mas os 40 anos no deserto, eram os 40 anos de preparo perante um rebanho, para buscar a verdadeira palavra e promessa de Deus. E um dia, Moisés estava tranquilo, e de repente, desce um anjo e diz, Hanai decanto labassúbia, eis que Deus tem algo contigo nessa terra de Calabanai. E Moisés olha e vê uma sarça ardente. E ele fala assim, ué, que negócio diferente aquele negócio ali. Tem um negócio diferente ali. Como é que a sarça não se queima? E era a presença de Deus se apresentando à vida de Moisés. E Deus falou ao coração de Moisés, tire as sandálias, porque este lugar é santo. Eu quero te dizer nessa tarde, talvez o homem olha para o seu passado, para os seus fracassos, para aquilo que você passou até o dia de hoje. Mas Deus não. Ele quer te decanto labassúbia, usar as tuas experiências para te usar no reino de Deus. Eu quero te dizer que a irmã Silvia é uma pecadora, mas a irmã Silvia é uma pessoa que Deus deu experiência para saber o que é santo e o que é de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus falou com Moisés assim, vá e se apresente perante a Faraó, porque eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está gemendo, o meu povo está sofrendo, e eu preciso de você ir perante Faraó. E naquele momento, Moisés disse assim, como eu posso ir até Faraó, se eu mal sei falar? Você está entendendo o mistério, meu amado ouvinte? Quando eu comecei o programa Momento com Deus, que era uma promessa, eu falei assim, Senhor, vamos começar um programa na cidade. E Deus falou, eu irei usar esse programa e farei decanto labassúbia, xanai decanto labanai, a minha vontade, no momento certo. E eu quero te dizer nessa tarde, como boca de Deus, hoje é dia da tua vitória. Hoje é dia de Deus entrar no deserto. Se você está perante o poço, e Moisés não está, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está do teu lado. E aqueles que se levantam contra o teu ministério, Deus nesse dia, na autoridade de Cova Labassúbia do Espírito Santo de Deus, Ele fala assim, dá licença, porque eu estou na vida de canto deste adorador. E a palavra de Deus diz o quê? Para Moisés, Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Ele disse, eu tenho um bordão. Então lança na terra, e virou uma serpente. Aí Deus de repente fala assim, agora pega. E Moisés pega a serpente, e quando pegou a serpente, virou bordão novamente. Então eu não sei qual situação você está passando nesse dia, mas eu quero te dizer que o adorador, ele é águia na presença de Deus. Mas é águia com a sensibilidade de Deus. Precisamos tirar a maquiagem do evangelho do homem e colocar a naturalidade de Deus. Eu quero te dizer que é melhor nós entrarmos decanto labassúbia na presença de Deus, dobrando os nossos joelhos perante o altar de Deus e fazendo a vontade de Deus, não fazendo a vontade dos atores que têm atuado no reino de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés, ele passou por 3 etapas. Quais são as 3 etapas, irmã Silvia? A primeira etapa, ele nasceu debaixo de uma condenação que ele teria que morrer, e Deus passou com ele. Ele foi parar na casa de Faraó. A segunda etapa foi quando ele pensou ser alguém, porque ele estava sendo criado pelo poder humano, pelo poder de Faraó. E a terceira etapa foi quando ele foi para o deserto de Midian. E no meio da humildade das ovelhas, Deus falou, agora você está capacitado para ir libertar o meu povo. E eu gostaria de dizer que aqueles que têm usado a religião, pensando que são águias, pensando que pode ir até as estrelas, criar ninhos, esses serão derribados, porque ninguém se iguala à presença de Deus. Nós precisamos saber que só Deus é santo, só Deus é puro, e nós somos imperfeitos, mas pela graça e a misericórdia de Deus, o Senhor nos usa como adoradores nessa terra. Então Moisés foi até Faraó. E a palavra de Deus diz que quando ele esteve na presença de Faraó,
Deus deu autoridade. Deus lançou as 10 pragas. Deus levou o povo cativo para o deserto. E o povo ficou 40 anos rodeando, sob a promessa que havia uma terra que manava leite e mel, porque eles reclamavam demais. Eles murmuravam demais. A irmã Silvia sempre diz que há 3 coisas que não podemos ter na vida. Curiosidade da vida das pessoas. Outra coisa que não podemos ter na vida, julgar as pessoas. Temos que viver a nossa vida e pedir a Deus cada dia graça e misericórdia e que as fontes superiores desçam sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que temos que perdoar a todo momento. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter a direção de Deus como uma bússola sobre a nossa vida. Se você está no ministério que você não está se sentindo feliz, você não é árvore. Você pode se mover. A palavra de Deus diz que Ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Ele não vem buscar placa de igreja. E quem sabe, você está precisando, como Moisés, mudar para um outro lugar, para Deus verdadeiramente trabalhar na sua vida. Mas eu tenho algo bom para você nesse dia. Deus, Ele está na sua vida. Ele está quebrando as cadeias do inferno sobre a sua vida, sobre a sua família. E Deus manda te dizer que se você confiar nele, o seu ministério irá brotar e irá crescer na presença de Deus. Nós sabemos que o profeta Obadias, ele foi usado para dizer que viria uma queda sobre a terra de Edom. Porque a terra de Edom queria sacrificar a terra de Judá. A terra de Edom queria oprimir Judá. Mas a palavra de Deus diz que Obadias profetizou que aquele que se eleva, pensando que faz ninho no estrelato, Deus tem prazer de derribar e tem prazer em levantar os verdadeiros adoradores. Eu vou fazer uma oração para você, curta e objetiva nesse momento, e que você receba em nome de Jesus. Soberano Deus, nós queremos nessa tarde clamar a cobertura do teu sangue. Que todo decanto lavassúbia levante de Satanás caia por terra. Que o Senhor nesse dia, Deus, venha nos lavar e remir debaixo da cobertura do teu sangue. Toca nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos familiares, no nosso ministério. Que o Senhor cumpra o nosso id nessa terra. Essa terra, Deus, que está cheia de prostituição, de homossexualismo, cheia do pecado. Mas a tua palavra, Deus, diz que o Senhor é Deus que eleva os montes. Deus, quantas pessoas, quantos pastores, quantos cantores, quantos missionários estão passando no vale da humilhação. Mas a tua palavra de Deus diz nesse dia que Moisés, ele tinha saído do palácio de Faraó. Ele tinha pensado que podia matar o egípcio porque ele tinha saído do palácio. E quantos pastores têm ferido as ovelhas e têm pensado que tem um título de pastor e pode ferir. Ninguém pode ferir a ovelha. Porque a tua palavra de Deus diz que são 100 ovelhas e que se uma se desviar, precisamos ir e buscá-la. Esteja conosco nesse dia. Visita os que estão afastados do teu evangelho. Cubra-nos do teu amor, da tua graça, do teu perdão. Nos ensina a perdoar, Espírito Santo de Deus. Quebra todas as correntes satânicas que tentam, Deus, nos parar através da calúnia, através das futricas, através da inveja. Deus, esse ano de 2015 é um ano em que o Senhor está levantando verdadeiros adoradores. Não adoradores que querem palcos nas igrejas, mas pessoas que querem dobrar os joelhos perante o teu altar. Esteja conosco nessa tarde, em nome de Jesus. E que esse vídeo venha falar no seu coração. E eu te aguardo amanhã em mais um programa Momento com Deus, a qual estaremos completando um ano no ar, debaixo da graça e misericórdia de Deus. Estaremos ali firmes, na sintonia firme, entrando e falando do amor de Deus. Tenha um domingo abençoado e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Ame a sua família, perdoa os teus inimigos, porque a palavra de Deus diz que quando perdoamos os nossos inimigos, tudo se cumpre na nossa vida. Um beijo da irmã Silvia. Deus abençoe.